A paz de Deus, queridos irmãos. Bom, neste momento eu quero falar sobre o capítulo 9 de Neemias, que é muito importante em nossas vidas. Para quem não conhece, leia o capítulo 9 completo, tá? E vocês vão entender aqui as minhas explicações a respeito do capítulo 9. Bom, este capítulo do livro de Neemias é marcado pela oração de arrependimento, renúncia, confissão dos pecados e separação dos pecadores. Esta é, por completo, a essência deste capítulo. Começarei a explicação no capítulo 9, nos versos 1 a 4. O povo de Deus se ajunta para jejuar, orar e demonstrar sua compreensão acerca do pecado. Desta forma, em atitude de obediência e respeito a Deus e suas leis, eles apartam-se de todos os estrangeiros. A lei do Senhor determinará completa separação e santidade para seu povo. Como vemos na lei, Deuteronômios 7, versículo 3, quanto às nações vizinhas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Isso era a santidade de Israel que, com o passar dos anos, começou a cair no esquecimento. Passaram a imaginar que não fosse tão importante assim, que Deus não se importaria que agora, depois de tantos anos, de tantos acontecimentos, de tantas mudanças na moda e costumes, Deus ainda se importasse com um detalhe, que fora ensinada por Moisés cerca de 1000 anos atrás. Hoje, a igreja está perto de completar 2000 anos de sua inauguração na cruz do Calvário, e talvez tenhamos uma forte tendência a achar que muitos dos antigos ensinos devem ser relevados, e que a antiga separação da cultura pagã e dos costumes dos povos ímpios não precisava ser levada a sério, de forma que pôde tranquilamente fazer parte da liturgia da igreja contemporânea sem nenhum prejuízo espiritual para a mesma. Capítulo 9, versos 5 a 8. Que magnífica a atuação dos levitas que vemos aqui. Eles conclamavam o povo da seguinte forma: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Que ensino magnífico é este, acerca de um culto aceitável a Deus. Podemos ver claramente que o povo é ensinado acerca da centralidade da pessoa de Deus no culto. Vemos que a adoração é dirigida a Deus, somente Deus é o centro, somente Ele é entronizado nos louvores. Infelizmente, em nossos dias, nossas canções falam daquilo que possa dar, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu sou para Deus. Muitas falam da minha vitória mundana, que Deus vai me dar, dos meus problemas e necessidades, das minhas doenças e temores, e eu sou o centro de todo o culto. Não quero dizer que esses judeus remanescentes não tinham doenças e problemas. Na verdade, eles estavam empobrecidos, eram escravos, muitos estavam doentes e não possuíam hospitais e nem mesmo remédios ou qualquer plano de saúde para se apoiar. Mas neste momento estavam reunidos diante do Senhor dos Exércitos. Eles sabiam que Deus conhecia suas necessidades, pois escrito está: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
antes de vós lhe o pedirdes. Mateus 6, versículo 8. Eles não estavam afirmando que é errado levarmos todas as nossas necessidades a Deus, pois sabemos que devemos fazer isso sempre. Mas esta, porém, era uma reunião de culto solene a Deus, onde Deus era o Rei, o centro de toda a adoração. Como eles ousariam tomar o tempo do culto ao Senhor com coisas voltadas aos homens e suas necessidades? Eles estavam centrados na palavra de Deus, falavam dos feitos de Deus, arrependiam-se de seus pecados e compreendiam que todo o mal que veio sobre o povo estava enraizado no pecado que o povo cometera contra Deus. Eles se lembravam da promessa: quando estiverdes em angústia e todas essas coisas, males, te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Deuteronômios 4, versículo 30 e 31. Eles sabiam que tudo o que tinham que fazer era conhecer e confiar no Senhor Deus, e todas as coisas lhes seriam acrescentadas. Jamais poderia direcionar cultos dentro da casa de oração que não tivesse a plena centralidade em Deus em sua glória. Capítulo 9, versos 11 a 15. Vemos aqui o cuidado íntimo e zeloso de Deus com o seu povo. Deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Deus amarrou todas as coisas debaixo de ensino e fundamentos a serem seguidos. Nada ficou à mercê da criatividade humana. Nada deveria ser inventado ou copiado dos povos da terra. Assim é e sempre será o formato das ordenanças santas de Deus. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômios 8, versículo 5. Nosso Deus disciplina e açoita a todo aquele que recebe por filho. Todo verdadeiro cristão deverá aprender a se submeter a Deus e aos seus métodos. Infelizmente, para a igreja, métodos carnais possuem resultados mais rápidos, e por isso, hoje as igrejas preferem imitar o mundo ao invés de apartarem-se dele. Capítulo 9, versos 16 a 20. Essa linda oração, feita pelos levitas, dirige-se a Deus com o objetivo de ensinar o povo, de mostrar que uma oração feita no culto público deve exaltar a Deus, deve lembrar os grandes feitos de Deus registrados na Bíblia. Vemos que, ao mesmo tempo que exaltava a bondade e a benevolência de Deus para com seu povo, essa oração também fazia confissão de todos os pecados e da grande rebeldia que por tantos anos havia caracterizado o povo de Deus, prendendo-os debaixo do jugo do pecado. Nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Neemias 9, versículo 16. Capítulo 9, versos 21 a 26. Aqui são confessados os pecados do povo de Deus e a sua ingratidão que parece caracterizar esse povo. No verso 21 diz que suas roupas não envelheceram no deserto, um milagre tremendo. No verso 26 diz que, apesar de tudo o que viram, logo se esqueceram e se rebelaram contra Deus. Perseguiram e mataram os profetas que Deus enviara para protestar contra suas atitudes malignas. E não tem sido isso uma constante no povo de Deus em nossos dias,
quando cada um busca seus próprios interesses na casa de Deus? Cada um busca sua bênção e sua unção? Capítulo 9, versos 27 a 38. Vemos no verso 30 que os profetas, movidos pelo Espírito Santo, testificavam contra o povo, sempre se recusava a dar ouvidos e Deus os entregava aos povos da terra. Não será isso que tem acontecido com nossas igrejas entregues aos modismos e culturas mundanas que dominam nossos cultos? Será que a retirada do Espírito Santo causaria alguma diferença nas programações de nossos cultos? Será que essas festas solenes que temos oferecido a Deus testificam o testemunho de um Deus santo para com seu povo? No verso 33, os levitas oram da seguinte forma: porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. Vemos que aqui o povo de Deus é um, e por causa dos pecados de alguns membros, todos padecem, e na verdadeira oração, os levitas se incluem e sabem que tudo o que acontece com o povo de Deus é responsabilidade de todos. Todos somos partes da igreja, e se há transgressão, todos padecerão as consequências. Queridos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, espero de todo o meu coração e de toda a minha alma que vocês possam ter entendido a essência desse capítulo, que este esclarecimento possa dar frutos no coração de cada um que ouvir essas explicações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.